Podemos assentar, amados. E eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. E nós vamos estar meditando nesse texto dos versículos 1 ao versículo 23. Mateus 10, de 1 ao 23. Nós temos também o texto no telão. E hoje nós vamos, nesse texto, aprender como ganhar pessoas para Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado: hoje você vai aprender a ganhar pessoas para Jesus. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim. Pode projetar aí para mim, se me ajuda mudando aí. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar de toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. E aí nós vamos encontrar que Jesus mandou de 2 em 2. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e Andrés, o seu irmão. Tiago, e filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe, Bartolomeu, e Tomé, e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Zelote, Judas Iscariotes, a quem foi quem o traiu. E a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Presta bem atenção nas instruções que Jesus deu a esses 12. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas bem, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curais enfermos, ressuscitais mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça receberdes e graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ficai até que vos retirardes. Ao entrar na casa, saudai, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. E se alguém não vos receber, nem ouvirdes as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente, simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa serei levados à presença de governadores, de reis, para lhes servires de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis de como vos haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito vosso Pai, quem está em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá de se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiado por minha causa, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Amém? Então, nesse texto nós vamos aprender 4 princípios, e você pode anotar isso na sua palavra, na Bíblia, pode anotar no caderno, no seu próprio boletim, de como ganhar pessoas para Jesus. Nós não vamos falar ganhar almas, porque já pensou, você ganhar uma alma e ela depois não sair do teu pé? Porque a alma é a alma, né? Você vai ganhar uma alma, ela vai ficar com você direto, né? Não existe isso, ganhar almas, né? Nós ganhamos pessoas para Jesus, nós ganhamos vidas, né, para Jesus. E eu quero falar hoje de uma perspectiva de um missionário. Eu sou missionário, eu estou aqui hoje por uma circunstância. As minhas filhas, elas têm 2 opções: ou casar e ser feliz aqui,
ou casar e ser feliz no campo missionário. Então, estou dando a elas essa oportunidade delas terminarem o 2º grau e entrar na faculdade. Depois, nós queremos, então, voltar para o campo. Não temos medo de dizer que queremos voltar para o campo, porque foi lá que essa igreja nos enviou há 20 anos. Em 97, nós fomos enviados por vocês para Bolívia, ficamos em Bolívia, depois fomos para a Ucrânia, servimos o Senhor na Ucrânia, e durante esses 13 anos, estivemos na Espanha plantando igreja. Então nós queremos falar sobre princípios práticos do nosso dia a dia, de como ganhar pessoas para Jesus. Só a modo de introdução, nós vemos em Mateus 16, versículo 15, dizendo assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Mateus 28, 19 disse: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, Marcos disse: ide por todo o mundo. Fala, todo mundo. E pregue o evangelho a toda, diga, toda criatura. Isso foi Marcos. Mateus fala: e fazei discípulos de todas as nações. Diga, de todas as nações. Então a nossa missão é de pregar o evangelho e de fazer discípulos, amém? Essa é a nossa missão, pregar o evangelho e fazer discípulos. Agora, o problema é que nós muitas vezes não entendemos esse processo. Jesus foi mestre em ganhar pessoas e treinar pessoas e enviar pessoas. Jesus ganhou os seus discípulos e os treinou e enviou-os para que eles pudessem ganhar outros discípulos. Então nós vamos ver com Jesus como ganhar pessoas para Jesus, para Ele, né? Em Mateus nós vamos entender que esses 4 princípios torna muito prático quando nós olhamos ele de maneira prática. Agora, quando nós só teorizamos, e isso fica uma teoria, e nós ficamos na igreja durante 10, 20, 30 anos, e não pegamos o hábito de evangelizar, não pegamos o hábito, não temos experiência de ganhar pessoas para Jesus. Essa é a problemática. Essa é a nossa maior dificuldade. E Deus está querendo que nós sejamos influência aonde nós estamos, na faculdade, no trabalho, na escola, não importa onde nós estamos inseridos, Ele quer que ali mesmo nós sejamos sal e luz. Olha só, o primeiro princípio então, que nós encontramos aqui, é que eu preciso focar mais nas pessoas. Está nos versículos de 5 a 8. Diga, focar. Não faça como o americano na Espanha que estava pregando e falando, dizendo que nós precisamos colocar a foca na cruz. E ele estava falando, nós precisamos colocar a foca na cruz. E todo mundo pensando, por que colocar foca na cruz? Né? O pobre americano estava querendo dizer que nós teríamos que focar na cruz, né? E às vezes nós queremos colocar a foca nas pessoas, e não é foca nas pessoas, nós precisamos focar nas pessoas, né? Eu posso dizer isso porque eu sou missionário, e num culto que nós fizemos lá na Espanha, com todas as igrejas, eu pregando o espanhol, empolgado ali, no final do culto uma pessoa falou, pastor, obrigado pela tua palavra, eu não sabia que o português era tão fácil de entender. Eu falando espanhol e ele pensando que eu estava falando em português. Misericórdia, né, irmãos? Isso é coisa de missionário mesmo, né? Então, não coloca a foca nas pessoas, mas coloca as pessoas realmente no seu foco. E olha só o que o texto está dizendo. Quando Jesus mandou os 12, enviou, e disse as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Jesus está delimitando, Jesus está querendo que os discípulos pudessem aprender a focar. Não adianta ganhar o mundo, não adianta querer fazer discípulos de todas as nações, não adianta pregar o evangelho a toda criatura, se eu não aprendo a focar em algumas pessoas. Não adianta eu querer ser missionário lá, se eu não consigo dar fruto aqui.
E tem muitas pessoas que, eu quero ser missionário. Que legal, como é que você está? Está em célula? Não estou em célula. E como é que está a sua vida? Você vê que a pessoa não está produzindo, ela não está crescendo aqui, mas ela quer ser missionário. Então, se não dá fruto aqui, será difícil dar fruto no campo missionário. E olha só, Jesus não está dizendo que eles não deveriam ir aos gentios. Olha só o que diz o texto. Mas, olha só, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. De preferência, Jesus está ensinando que os seus discípulos pudessem fazer alguma coisa prática, para que eles pudessem olhar para Campo Grande, não encher o peito e falar assim, eu quero ganhar Campo Grande para Jesus, se ele não consegue ganhar a pessoa com quem ele trabalha, ele não consegue ganhar o seu familiar, o seu vizinho, o seu amigo. Mas é ali, é na coisa prática, você vai lá, não deixa os outros, mas vocês aprendam a focar naquelas pessoas em que você deseja ganhar para Jesus. Não adianta olhar para a comissão, não adianta olhar para Mateus 28, 19, se eu não consigo focar em alguém. Eu preciso aprender a focar em algumas pessoas, e Deus pode trazendo à sua mente algumas pessoas que você deveria focar, dar atenção mais a essas pessoas, seja ela familiares, talvez dentro do seu próprio casamento, ou seus filhos, seus tios, seus amigos, no seu trabalho, na sua universidade. Deus traz pessoas, nomes à nossa mente, aonde nós vamos orar e vamos colocar essas pessoas em nosso foco, a nossa prioridade, nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso amor e o nosso serviço, para que elas possam ver em nós que somos diferentes. Então, quando pregarmos o Evangelho, isso vai tornar-se muito mais fácil. Tem um casal, não vou falar o nome porque isso posso constranger alguns, mas um casal que saiu dessa igreja e ligou para nós, pastor, nós queremos passar aí no campo missionário 1 mês na Espanha com vocês, podemos? Falei, claro que sim. E eles foram para Huelva, só que o problema é que eles eram contrários a nós, porque nós éramos diurnos e eles eram noturnos. Enquanto eu estava dormindo, ele queria que eu tivesse acordado para acompanhá-los nas discotecas, nas boates e evangelizar o povo lá. Eu falei, mas não dá, porque eu preciso dormir, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. No outro dia, eu levantava cedo e ele acordava meio-dia, 1h da tarde, porque ele tinha passado a noite acordado. E aí o que aconteceu? Como eu não dava jeito, eu falei, eu vou evangelizar sozinho. E ele saiu com a esposa dele para evangelizar, bravo, de repente ele chega todo cheio de ovo na cabeça, ovo na roupa, e ele estava bravo. Esse pessoal da Espanha endemoniado, ninguém quer saber de Jesus, né? E eu falei, mas o que aconteceu? Não, o pessoal foi falar de Jesus, o pessoal começou a jogar ovo. Eu falei, mas aqui é assim mesmo, você tem que ser igual mineiro, comer pelas beiradas, vai comendo devagarzinho. Não adianta você chegar assim, eu vou ganhar o elvo para Jesus. Vai levar pedrada, vai levar ovo, porque é outro contexto, né? Não tem jeito. E aí ele saiu bravo, assim, vou para Portugal, porque esse pessoal aqui tudo está endemoniado, e foi para Portugal, não ficou muito tempo, voltou para Campo Grande. Então o que adianta? O que adianta querer fazer muita coisa e de repente não faz nada? Nós queremos focar muitas coisas, não adianta você encher a tua agenda de atividade da igreja, passar de segunda a segunda, se você não dá um bom testemunho, se você não evangeliza, se você não discipula. Não adianta preencher a nossa agenda com religiosidade. Nós temos que parar e dar fruto aonde nós estamos. Porque muitas vezes, ser testemunha em outro lugar é fácil, ninguém me conhece. Agora, ser testemunha lá no meu trabalho, na minha casa, meu pai, é só a graça mesmo, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe de você, sabe das suas falhas, sabe do seu ponto fraco. É por isso que nós temos que alinhar a nossa vida, né, com foco do Senhor. Amém, irmãos? O segundo princípio que nós aprendemos nesse texto é aprender a andar em fé. Diga, andar em fé. Andar pela fé. Duas coisas que parecem o mesmo, mas é diferente, né? Nós precisamos andar em fé e nós precisamos andar pela fé. E Jesus não está contra o dinheiro, Jesus não está contra os recursos que nós temos. E ele fala assim,
não leveis, não proveis de ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão. E ele fala porque o obreiro é digno do seu alimento. Ele não está contra essas coisas. Eles simplesmente estavam querendo ensinar os seus discípulos a viver pela fé, a andar pela fé, a que pudesse ter uma experiência sobrenatural de viver e andar pela fé. Não somente com os recursos que nós podemos ter e disponibilizar, e na verdade, nós vivemos uma vida muito cômoda. A minha filha, quando ela estava aprendendo piano no conservatório, o professor falou que ela tinha que tocar piano mecânico, e não podia ser um piano elétrico. E eu falei, tentei convencê-la, e tentei convencer o professor, não, tem que ser mecânico, para ela sentir as vibrações das cordas. Não tem nenhum músico aqui não, né? Pega leve. Eu falei, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E eu fui olhar o preço do piano, falei, caramba, eu tenho que vender meu carro para comprar, né? E aí eu falei para ela, Rebeca, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos esperar em Deus, né, o seu piano. E quando foi de manhã, eu fui levar lá ao colégio, ela disse, papai, eu já orei, quando o senhor vai buscar o piano? Eu falei, mas já? Calma lá, não é assim não, tem que planejar, tem que trabalhar, não, pai, já orei, quando o senhor vai buscar o piano? E amados, aquilo ficou na minha cabeça, e eu fui orar de noite, e eu tinha recém feito um mestrado na Espanha, estava com uma TCC fresca, e eu falei, sabe o quê? Falei para minha esposa, desci do quarto, falei, Raquel, você me ajuda a transformar essa TCC em um livro, e pode ser a saída do piano da nossa filha. E ela falou assim, vamos lá, e nós metemos mesmo, irmãos, ali, e trabalhamos, e vendemos os livros, e logo nós pudemos comprar o tão sonhado piano da Ana Rebeca. Ela me ensinou que nós devemos andar pela fé, as coisas não caem do céu, não vem assim do nada, mas nós temos que aprender a desfazer de coisas que nos prendem à fé, e viver pela fé, porque é muito fácil viver com as condições, é muito fácil viver numa igreja gostosa como essa, é muito fácil dispor de uma vida cristã tão cômoda que nós temos. Às vezes na tua casa tem 2 carros, tua esposa tem um, você tem outro, é muito fácil viver assim. E às vezes, irmãos, nós temos contexto onde que nós temos que viver totalmente pela fé. Quando nós éramos missionários na Bolívia, nós fomos levando o evangelho para o interior, nós abrimos 4 igrejas em Cochabamba. E dessas 4, nós recebemos notícia agora há pouco, de um pastor que tocava no grupo de louvor, olha só, olha irmãos, olha o chamado aí, né? Tocava no grupo de louvor, ele falou assim para mim, falou, pastor, o senhor não sabe da grande bênção que foram vocês em nossas vidas, e hoje eu sou pastor de uma igreja filha da que você abriu. E essa igreja, das 4 que nós abrimos, já são 7 igrejas, fora as congregações. Irmãos, é maravilhoso. Nós tivemos experiências maravilhosas em Bolívia. Nós queríamos adotar alguns seminaristas na época, e nós pedimos recurso à nossa missão, e a nossa missão falou assim, olha, Leno, não temos recurso para pagar os seminaristas. E eu falei para minha esposa, Raquel, vamos encarar e vamos adotar um seminarista, e nós pagamos integral o sustento deles, e eles vão com a gente abrindo obra, e enfiamos a cara, irmãos, assim, com muita fé, repartindo aquilo que Deus tinha dado para nós, e com eles nós fizemos uma obra maravilhosa. E eu lembro de uma vez que nós fomos para o interior, e fomos distribuindo seminaristas nas vilas, nas aldeias, até chegar um momento, e tinha um rio, e daquele rio para lá tínhamos que passar de barco e ir a pé, porque não tinha mais como chegar, não tinha mais estrada, não tinha mais carro. E o interessante é que uma pessoa falou assim, não pastor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos avisar pelo programa de rádio, que o senhor vai estar em tal lugar, e eles vão recebê-los ali. Falei, mas vai dar certo? Imagina, hoje com tanta tecnologia, WhatsApp, né? Facebook, nem Instagram, é difícil a gente comunicar aquilo que precisa realmente, de mobilizar. Mandou programa de rádio, o missionário Leno vai estar tal dia, assim, e não deu outra. Eu cheguei do outro lado do rio, estavam os irmãos me esperando,
E nós caminhamos, irmãos, quase toda manhã a pé, porque não tinha transporte naquele lugar. E aí quando nós chegamos lá para fazer o trabalho evangelístico, e nós tínhamos que visitar as casas para convidá-los para reunir em tal lugar no colégio, porque é ali que nós íamos fazer o trabalho evangelístico à noite. E eu falei para o líder daquela comunidade, falei assim, mas aqui não tem nenhum cavalo, nenhuma bicicleta para a gente andar. Ele falou, pastor, tem bicicleta sim. Ele trouxe uma coisa que ele chamava de bicicleta. Não tinha freio, não tinha nada, não tinha paralama, não tinha nada. Irmãos, eu falei, vamos lá, agora vamos recorrer esse lugar aqui. E era uma Cochabamba, fica na Cordilheira dos Andes, então é montanha para cima, ladeira para baixo, e sabe, uma coisa assim maravilhosa. E nós montando nessa bicicleta, e fomos os dois, e ele falou assim, pastor, é por aqui. Mas só quando ele falou, já estava no outro caminho, e não tinha como parar. Irmãos, eu fui lá, mas eu fui quilômetros para baixo, não tinha como parar. Até eu falei, sabe o que? Acho que é melhor ir a pé do que eu morrer aqui em cima dessa bicicleta. E isso, nós conseguimos fazer o trabalho assim de uma forma maravilhosa, porque é um lugar que não tem recursos, não tem tecnologia, não tem comunicação. Para falar com a minha esposa, eu tinha que ir numa central telefônica, que era uma casinha, marcar o horário para falar com a Raquel, porque não tinha como ligar para ela de uma forma assim tão rápida. Amados, eu aprendi muita coisa na Bolívia, comi muita coisa diferente entre os quechuas, que talvez você e a minha esposa negaria comer. Você tem que abrir mão e falar assim, eu tenho que andar pela fé, eu tenho que vivê-la pela fé. E Jesus está falando para os discípulos, olha, não leva isso, não leva aquilo, leva só você, leva a palavra, leva o poder que está sobre a sua vida, e eu estarei com você. É isso, e pronto, final. E não fique enrolando. E Jesus fala para ele, ó, chega lá, vocês anunciam o evangelho, falam que o reino está próximo, e cura os enfermos, expulsa os demônios, e é rapidinho. E tem que ser rápido. Isso é andar pela fé. Olha só esse texto que fala, Paulo falando a Timóteo 5,18, diz assim, portanto, não amordaces a boca do boi enquanto estiver debulhando o cereal. E ainda digo, é digno o trabalhador do seu salário. Amados, isso é abrir mão e viver pela fé. Hoje nós vivemos numa cultura tão difícil de você se levantar como cristão, que realmente nós temos que exercer a nossa fé, nós temos que andar pela fé, se nós queremos de fato sermos cristãos, discípulos de Jesus, autênticos onde nós estamos. Porque não é fácil levar a vida de crente nesses dias. É uma situação que às vezes nós sentimos até vergonha, muitas vezes, de pessoas que se falam e se dizem evangélicas e dão um mau testemunho. Se você vai abordar uma pessoa, e você tem que ir com muita cautela, muita calma, porque o evangelho hoje está banalizado. As pessoas levam o evangelho assim, como se fosse um novo modelo de uma igreja, talvez, tradicional. E aqui, para todos os cristãos, católicos e evangélicos, às vezes nós estamos vivendo simplesmente por tradição. E não estamos vendo o que realmente Jesus deseja que vivamos. O terceiro princípio é atentar às oportunidades e propósitos. E eu quero diferenciar duas coisas aqui, que parecem ser sinônimo, mas tem muita diferença de oportunidade. Tem muitas pessoas dizendo o seguinte, se eu tivesse oportunidade,
eu seria missionário. Se eu tivesse oportunidade, eu seria líder de célula. Se eu tivesse oportunidade, eu contribuiria. Se eu tivesse um bom salário, eu ia contribuir mais para as missões. Se eu tivesse um emprego, eu faria isso. E vai dizendo, irmãos, e vai enchendo de uma falsidade, de uma expectativa vã, mentirosa, enganosa. Porque essas pessoas estão querendo foco para elas. Se eu tivesse. Enquanto o propósito é aquilo que Deus fala que você é, não o que você está buscando. E aí, quando nós encontramos propósitos divinos, nós vamos colocar o nosso binóculo, e aí nós vamos encontrar aquilo que realmente Deus tem para nós. E diz a palavra o seguinte: em qualquer cidades ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno e ficai até vos retirardes. A pergunta é essa, a expressão é essa: indagai quem neles é digno. E aí nós vamos encontrar propósito. Nós vamos encontrar no meio da nossa sociedade pessoas que estão preparadas para ouvir o Evangelho. E quem são essas pessoas que estão preparadas para ouvir o Evangelho? É qualquer pessoa? Todas elas? Não. De repente, uma pessoa está passando por um divórcio, e ela está aberta, ela está passando por uma enfermidade, ou nela, ou na família, que ela está aberta. Ela está mudando de endereço, veio para Campo Grande, está aqui, não conhece ninguém, e de repente, aquela situação meio que vulnerável, é uma oportunidade para a gente chegar com o Evangelho. Essa pessoa é digna de aceitar o Evangelho. E aí, como é que nós sabemos quando a pessoa está aberta ou não? É só você começar a perguntar: como vai a sua vida, você está bem? A pessoa fala: rapaz, eu não estou bem não. Mas por que você não está bem? Estou com uma situação difícil lá em casa. Você já fez o diagnóstico, você já aceitou, já viu se essa pessoa está aberta ou não. Você vai chegar para ela e você vai começar a dar o seu testemunho, e ela vai ver que o seu testemunho é verdadeiro. Porque você é uma pessoa íntegra, você vive pela fé, você não vive um evangelho light, vem aqui na igreja, canta, levanta as tuas mãos, e quando sai daqui, vive como qualquer uma outra pessoa comum e normal, idólatra, pagã. Eu lembro que, lá na Espanha, a minha esposa tinha evangelizado uma senhora, e o esposo dela não queria nada a ver com a igreja, com o evangelho, e estava difícil. E eu tentando, me aproximando, e ele estava na minha lista de oração, ele estava no meu foco, eu estava intercedendo por ele. De repente eu comecei a aproximar mais e conversar. Um belo dia ele fala que a tia dele estava doente. Ele fala para mim: rapaz, eu estou muito preocupado com a minha tia, ela já está de idade e ela está muito doente. Eu falei: o que ela tem? Ele falou assim: rapaz, ela está com câncer. Eu falei: vamos lá visitar então e dar uma palavra de ânimo para ela? Ele falou para mim: mas ela mora em outra cidade. Eu falei: mas e daí? Nós saímos daqui no sábado de manhã cedinho, vamos lá e visitamos, ficamos lá um tempo com ela e voltamos à noite. Irmãos, na hora, ele olhou para mim e falou assim: mas você iria comigo? Eu falei: claro, é essa a oportunidade que eu estou precisando, é esse o propósito que Deus me chamou para estar com você. Não falei isso para ele, né? Mas pensei comigo, né? É isso que eu estou esperando, vamos. Irmãos, e foi um barato, porque foi uma guerra, foi uma luta, porque esse camarada botava uns rock, mas uns rock daquele que você não tem nem como identificar a letra, sabe? E a esposa dele, que já conhecia o evangelho, falou assim: mas bem, tira isso, o pastor não gosta disso. Eu falei: não, mas olha, lá na minha casa eu tenho um CD, né, de uma banda lá, o Evandro tem uma banda de rock, Amos, né? Eu falei: você gosta? Pastor, você gosta de rock? Pastor, tem uma aqui aí. Irmãos, e puxou o pendrive dele assim, uma pasta assim, que tinha mais de 500 músicas só de rock. E ele colocava aquele rock assim que ainda... Eu fui e voltei escutando rock. No domingo à noite eu estava pregando em língua estranha, porque... Mas o que aconteceu? Aquilo para ele foi muito bom. Ele aceitou Jesus, e quando ele aceitou Jesus, que ele entendeu
o que eu tinha feito, irmãos, ele pedia perdão. Pastor, me perdoa, pastor, o que eu fiz com o senhor naquele dia? Nós fomos, e por que o senhor falou que não gostava, que eu mudava, mas eu queria ganhar o seu coração, eu queria estar com você, eu queria fazer parte da sua vida sem pecar, mas ser uma influência para a sua vida. E amados, e nesse sentido, são oportunidades que Deus vai dando a nós, que Deus vai nos abençoando, seja em qualquer situação ou em qualquer contexto que nós estamos. Nesse sentido, a palavra é clara, você deve indagar. Começa a procurar na sua família. Começa a procurar, se o teu esposo não é crente, começa a perguntar, começa a indagar como foi o dia dele. Começa a se interessar por ele. Às vezes nós queremos só ressaltar as coisas negativas das outras pessoas e queremos colocar isso em foco. Eu lembro de uma irmã, meu Deus, aquela era trágico, aquilo foi tenso. Estava tendo jogo do Real Madrid, eu já estava desesperado. A irmã convidou para almoçar na casa dela, eu falei, Raquel, não vamos. Mas não vamos, porque se for tem jogo do Real Madrid, depois eu vou ficar mais no tempo e eu quero assistir o jogo, né? Não dá como, né? Não tinha jeito. E quando chegou lá, o filho dela estava assistindo o jogo do Real Madrid. E ela falou assim, pastor, fala para o meu filho, pastor, fala para ele não quer saber de nada, ele não quer estudar, ele não quer trabalhar. E aí eu falei, não, irmã, calma lá, deixa eu assistir o jogo, depois a gente conversa, tá? Vamos por parte. Às vezes nós queremos trazer a pessoa para a igreja, e quando nós encontramos alguém, nós queremos mandar recado, mas o nosso testemunho não fala tão alto, e nós precisamos de alguém que faça o trabalho por nós. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem de vida, mas nós não queremos mudar de vida dentro da nossa casa, e somos uma má influência. Xingamos em casa, falamos palavrão e somos evangélicos. Briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, manda o irmão a jogar bola, né? E depois quer falar de Jesus para ele. Como que isso vai acontecer? Mas não vai. Não vai. Então, para a gente terminar, eu queria meditar no quarto princípio, que é pagar o preço. Talvez aqui é a parte mais difícil para nós, como evangélicos. Nós vivemos no cristianismo fast food, instantâneo. Nós chegamos na igreja como se a igreja fosse um supermercado. E nós vamos nas prateleiras onde nos interessa. Eu quero um bem-estar, eu quero entregar o meu dízimo, mas eu também quero uma música que me agrade, eu quero uma pregação que seja mais ou menos assim, ou assado, eu quero oração para a minha vida, para uma família, e só me sirva aqui, entendeu? E isso, não sai disso. A palavra fala o seguinte, e ela é bem clara: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Esse é o alto preço. O alto preço não é dar dízimo, não é dar oferta. Sabe qual que é o alto preço? É isso aqui, ó. Se alguém quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. A cruz de Jesus é o alto preço. Mas é o alto preço para você e o alto preço para mim também. Porque da mesma forma que Jesus morreu na cruz e Ele entregou a vida dele naquela cruz, essa cruz significa para você e para mim renúncia. Nós temos que chegar e sujeitar o nosso eu, a nossa vaidade, a nossa incredulidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa religiosidade e depositar aos pés da cruz. E falar que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes nós somos orgulhosos até com a nossa célula. Nós somos orgulhosos até com a nossa supervisão, com a nossa coordenação.
Sabe, irmãos, nós temos que esvaziar de nós, nós temos que renunciar e falar que Cristo realmente possa crescer em nós e que nós possamos diminuir, porque nós somos muito valentes. Infelizmente, nós somos muito valentes dentro da igreja, mas lá fora nós somos vulneráveis. E ao contrário, o Senhor fala que nós devemos ser sal e luz, nós devemos influenciar. E há uma situação realmente complicada fora, muito complicada, porque a palavra fala, eis que Mateus fala, Jesus está dizendo em Mateus, que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas Lucas, que é gentil, que conhece a cultura helenista e grega, ele fala o seguinte, que conhece o povo dele, ele fala, eis que vos envio como cordeirinhos no meio de lobos. Essa é a realidade. O Júnior e a Dani tiveram ministrando o curso Habitudes, e nós fizemos esse curso no final de semana. Ele falou uma estatística terrível, de cada 5 adolescentes que entram na universidade, somente um sobrevive à fé. De cada 5, 4 adolescentes naufragam, não na igreja, da fé. Não basta ser filho de crente, não basta ser amigo do evangelho, não basta que os nossos filhos acompanhem a gente nos cultos ou na igreja, não, nós temos que saber que estamos enviando os nossos filhos a uma alcateia feroz e sagaz, que são lobos. E é por isso que nós devemos pagar esse preço. O que eu tenho que fazer? O meu papel, a minha função, o texto fala bem claro, prudência. Eu tenho que ser prudente nesse mundo em que eu vivo. A prudência, meus irmãos, gera um bom testemunho. Prudência no trânsito, prudência com as nossas economias, prudência com a nossa família, com os nossos filhos, prudência, que me perdoe muitas irmãs, mas as roupas de muitas e muitas irmãs não representam a imagem de Deus habitada em vocês. São roupas decotadas, extravagantes, provocativas, que mais bem expressa uma imagem sedutora e cheia de lascívia do nosso mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que nós devemos ser prudentes, irmãos, onde nós estamos. O nosso coração tem que encher de temor. Nós temos que ser prudentes com os nossos filhos, naquilo que nós falamos para eles. Não adianta, mais uma vez, vir na igreja e cantar e levantar as mãos, se nós não somos prudentes. Ele fala que nós devemos ser simples, que a nossa vida seja simples, sem ostentação. Tem muitas pessoas que vivem um nível acima da sua realidade social, da sua realidade econômica, perdão. Na Europa, de modo geral, as pessoas vivem um nível abaixo da sua condição econômica. São países de pós-guerra que aprenderam a valorizar, inclusive o pão. Inclusive o pão. Mudamos para cá, poucos dias, a Ana Rebeca, a minha filha, chegou para mim e falou assim: pai, que carro que é o nosso? Irmãos, que carro que é o nosso? Falei, por que, filha? Não, pai, eu queria saber por que carro que é os nossos, porque as minhas amigas começaram a falar e eu não sabia. Meus irmãos, é essa a visão que a nossa sociedade está vivendo. É isso que nós estamos passando para os nossos filhos. Que nós precisamos manter um status que nós não temos.
E aí nós entramos em cartão de crédito, entramos em dívida, e vamos afundando, para quê? Se a Bíblia está falando que o Evangelho tem que ser vivido de uma forma simples. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cautela. Ele fala de cuidado. Irmão, nós estamos no meio de lobos. Esses lobos estão prontos para devorar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos. Alguém comentou alguma coisa sobre pecado, situações constrangedoras, e de uma conversa assim, simples, eu falei para eles, olha, celular é uma coisa pessoal, celular é pessoal, então, você tem que ser transparente na sua casa, aonde os teus filhos podem abrir o seu celular, onde a sua esposa tem acesso ao seu celular. Eu não estou criticando você, mas que você possa, talvez, abrir o seu coração em todos os sentidos, que a sua vida seja transparente com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. E é tão bom quando nós temos essa liberdade, porque isso nos protege. E nós devemos ter cuidado aonde nós andamos, o que nós fazemos. E ele fala assim, despreocupação no falar. Sabe por quê? É o Espírito Santo que vai falar através da sua vida. Ele que vai te usar. Nós fomos para a Ucrânia, lá nós aprendemos russo. Como é que você prega num russo, fala russo? Esteve conosco aqui visitando essa semana o Vladimir e a Miriam, são missionários nossos, lá em Vietnã. Eu fico maravilhado, assim, eu fico encantado ouvindo, falo assim, ei Vladimir, você que nem falava o português direito aqui, agora fala o inglês, fala o vietnamita, é impressionante a fluidez dele pregando o Evangelho naquele país de norte ao sul, amados. Não fique preocupado, porque a palavra declara, ela é o responsável, ela nos autentica, dizendo assim, não preocupe com o que você vai falar, porque eu, diz a palavra, vou manifestar o meu Espírito, e Ele vai falar por vocês. E perseverança, nós temos que perseverar, ser constantes. Às vezes nossos filhos adolescentes vacilam, e como vacilam? Nós vacilamos, eles vão vacilar? Estão com os hormônios saindo pela janela, né? Então, conversando com a Rebeca esse dia, eu falei, Rebeca, a tua fé é somente uma fé espiritual, que às vezes nós espiritualizamos tudo e sentimentalizamos tudo. Falei, a sua fé tem que ser racional. E nós temos que ajudar os nossos filhos, muitas vezes, a ter uma fé racional. A Bíblia não fala de ter o culto racional, em Romanos 12, então a nossa fé tem que ser racional. Eu tenho que colocar um princípio e não arredar o pé desse princípio. Custe o que custar, sentindo ou não. É por isso que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não estamos entrando aqui no mérito da escatologia ou da soteriologia, doutrina da salvação, não é isso. Mas está falando de vida, porque tem muitas pessoas que são salvas e morrem no meio do caminho. Tem muitas pessoas que são salvas e não chegam no destino que Deus gostaria que ela chegasse. Não chega por desobediência, por fraqueza, por omissão, por preguiça. E o que Deus vai fazer? Ele já prometeu. Ele já prometeu estar conosco todos os dias. Colocar as palavras em nossas bocas.
E Ele prometeu a salvação a nós. Amém, irmãos? Aprendendo a ganhar pessoas para Jesus. Eu gostaria que você parasse um pouquinho. Como é a sua vida de evangelista? Você de fato tem dado um bom testemunho? Aonde você está? As pessoas sabem que você é cristão? Você tem sido um cristão termômetro ou termostato? Termômetro é aquele que mede a temperatura do ambiente. Se ele está na igreja, ele é crente pra caramba, e dá glória a Deus, levanta a mão. Mas se ele está lá no mundo, o pessoal fala palavrão e fala maior ainda, porque ele está no meio da galera. Ele é o cara. Termostato é aquele que determina a temperatura. Opa, só um pouquinho. Esses dias, eu vou contar nível de ilustração. Se você que está aqui, meu irmão, me perdoa, é só um exemplo, tá? Esse dia o irmão daqui me mandou um WhatsApp, convidando para um pagode, para uma caipirinha, feijoada, um monte de coisa. Eu falei, irmão, é a mensagem errada, eu sou pastor Leno. Acho que tem pouca coisa a ver com pastor com caipirinha. Aí ele falou assim, ô pastor, desculpa, foi engano. Se você está aqui, meu irmão, isso é a realidade de muita gente, tá? Você pode mandar ou pode receber também. Só para a gente saber que muitas vezes nós temos que ser cristão aqui e lá fora também. Vamos orar? Olha só, os 4 princípios que nós aprendemos aqui. Foque mais sua vida. Talvez você não está ganhando porque você não está focando nem na sua vida espiritual. Foque em pessoas, foque na sua família, foque nos teus filhos, foque nos teus familiares, teus amigos. Não adianta você querer ganhar Campo Grande para Jesus, se você não determina quem você vai influenciar. E aqui é processo, não é programa, não é evento. Você tem que andar pela fé. Saber que Deus sempre age no natural, o sobrenatural. Mas você tem que aprender a andar pela fé. Fazer tudo que depende, mas depender de tudo de Jesus. Você tem que atentar às oportunidades, o propósito. Saber que se as oportunidades não batem à sua porta, você vai em busca dos propósitos que Deus designou para você, para a sua vida, para a sua família. Amém? Às vezes nós estamos atrás de oportunidades, vai chegar. Oportunidades é uma aqui, outra lá. Mas o propósito que Deus nos criou, nós vamos conquistá-los. Nós vamos em busca, porque somos imagem e semelhança do Senhor. E o 4º princípio é pagar o preço. Ser cristão de verdade. Talvez Deus está esperando somente a sua determinação de mudar, para que Ele possa abençoar e resolver situações complicadas na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa. Ele só está esperando você. Feche os olhos agora e vamos orar. Pai amado, como congregação nós queremos pedir perdão, ó Deus, em muitas coisas que nós lemos aqui da Tua Palavra, estamos completamente equivocados, fora de foco. Somos egoístas, somos, ó Deus, partidários, somos sectários, somos medíocres, somos, ó Deus, até falsos. Estamos enganando-nos muitas vezes a nós mesmos. Mas nós queremos, ó Pai, diante da Tua Palavra, do Espírito e da Tua graça, pedir perdão pelos nossos pecados. E sair daqui, ó Pai, de cabeça erguida, sabendo que o Senhor tem propósito para nós. Ó Deus, nós vamos sair daqui e ser bons ganhadores de pessoas para o Senhor. Nós queremos influenciar os nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos. E nós queremos declarar salvação à nossa cidade.
E nós queremos fazer parte desse projeto do Senhor, de abençoar todas as famílias da terra. Abençoa aqui, ó Pai, gerações que estão representadas nesse santuário, desde crianças, adolescentes, jovens, adultos, até, Pai, na terceira idade, onde nós já perdemos forças, mas o Senhor é que renova. Enquanto a vida há propósito, enquanto há propósito a vida, Pai, nós pedimos bênção do Senhor, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, ajudando-nos, ó Pai, a viver o Evangelho autêntico e genuíno, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e deseja uma boa semana. Em nome de Jesus.